Estamos de volta ao vivo para falar agora da corrente de comércio do Brasil com a China, que bateu recorde no ano passado. As trocas de produtos e serviços entre os dois países superaram a marca de 170 bilhões de dólares. É mais do que o dobro do comércio com os Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Atrás, é claro, dos chineses. O valor exportado para o país asiático foi o segundo maior em 29 anos. Esses dados são do Conselho Empresarial Brasil-China. E é com o diretor de conteúdo e pesquisa do SEBEC, tá correto, Túlio Carriello? Vou conversar com ele ao vivo, quero saber se pronunciei a sigla direitinho. Bom dia para você. Isso. Bom dia, Natália. É o CEBC, exatamente. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade, Túlio, e vamos contar contigo para esmiuçar, né? E entender melhor esses números que reforçam o interesse mútuo, né, dos países de incentivar as relações comerciais bilaterais, correto? Exatamente. Eu acho que uma coisa que você destacou aí, que foi a corrente de comércio, é um ponto importante, né? A gente teve, de fato, o segundo maior valor exportado para a China desde que a gente começou a fazer comércio com eles, né? E um recorde também nas importações, né, de produtos chineses em 2025. Eu acho que é importante colocar que, além desse recorde na corrente de comércio, a gente teve também um superávit de 29 bilhões de dólares com a China, que é o equivalente a mais ou menos 43% de todo o saldo comercial do Brasil com o mundo, né? Então, a gente tem tido superávites seguidos com a China há 17 anos, né, ininterruptos já, né? O que é muito diferente, por exemplo, da nossa relação de comércio com os Estados Unidos, né, que tem sido objeto aí muito de comparação nesses últimos anos. E nesse período, né, desde que a gente tem tido esses superávites seguidos com a China em 17 anos, a gente já acumulou mais de 345 bilhões de dólares apenas em superávit com a China nesse período, né? Então, acho que isso é muito importante também, pegando uma visão mais de longo prazo aí, né, para o nosso comércio exterior e para a nossa economia de forma geral, né? Agora, Túlio, a que você atribui esse aumento, esses valores tão relevantes? O que mudou? Na verdade, pouca coisa mudou. Eu acho que o que a gente tem visto é mais do mesmo, né, basicamente, né? Então, a gente tem uma corrente de comércio do lado das exportações para a China ainda muito concentrada em produtos da indústria extrativa e da agropecuária, né? Então, a soja, por exemplo, sozinha respondeu por 34% de tudo que a gente vendeu para a China, né? A gente teve uma participação relevante também de petróleo, minério de ferro, né? A gente estava falando aí agora há pouco nas matérias anteriores sobre a questão do petróleo, né? A gente teve um recorde de exportações de petróleo para a China em 2025, tanto em valor quanto em volume, né? A gente teve também o aumento da participação da carne bovina, teve um ano muito bom, a gente viu um crescimento aí de 50% nas vendas de carne bovina para a China no ano passado, a gente viu também um crescimento considerável da participação da celulose, né? Eu acho que se a gente pega carne bovina e celulose, que são produtos ali que estão entre os top 10, né, mais vendidos para a China, é um ponto muito positivo da gente ver, porque são produtos de maior valor agregado, né? Eles entram como indústria de transformação. E uma participação interessante também do café, né? Eu acho que a gente viu aí o café crescendo muito nesse ano, né? A gente teve o dobro de vendas para a China de café em 2025, né? A China agora é o segundo principal destino do café brasileiro na Ásia, perde só para o Japão. E do lado das importações, né, que teve de fato esse recorde, a gente teve também mais do mesmo de forma geral. Então, a gente viu aí uma participação relevante de carros híbridos, né, herbicidas, painéis solares também. A gente viu também um aumento considerável nas exportações de fertilizantes, né, que cresceram nas importações, aliás, de fertilizantes vindos da China, que cresceram 78% nesse período também. Produtos farmacêuticos também cresceram muito, né? A China hoje já é um dos principais fornecedores, né, de produtos farmacêuticos do Brasil, é o primeiro da Ásia, né, inclusive. Então, acho que é um pouco esse cenário, além de também um ponto fora da curva que a gente viu no ano passado, que foi uma importação de um navio plataforma, né, para exploração de petróleo, que vai explorar petróleo agora ali na Bacia de Santos, né, em águas profundas. Então, acho que é um pouco esse o cenário que trouxe esses números aí tão grandes para 2025, né?
Ao mesmo tempo, Túlio, a gente tem lá o presidente Donald Trump, né, com uma série de medidas que mexem com o comércio internacional, seja na forma de sanções, de tarifas, e eu queria saber qual que é o peso dele, né, e dessas decisões na nossa relação com a China, né, já que os Estados Unidos são aí o nosso segundo parceiro comercial. Pode ter algum impacto daqui para frente? Olha, eu acho que, primeiro que a gente tem que entender também que essas questões aí das tarifas estão sendo negociadas, né? A gente viu que já teve uma queda nessas tarifas no ano passado, depois que até o próprio presidente Lula entrou em negociações, mas o fato é que a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil e do Brasil com a China são relações muito diferentes, né? Então é difícil a gente ver um desvio de mercado muito evidente e óbvio, né? Porque, como eu falei, o que a gente exporta para a China é basicamente produtos da indústria extrativa e da agropecuária, enquanto que o que a gente exporta para os Estados Unidos são basicamente produtos manufaturados. Então é difícil você ver uma abertura muito óbvia e específica ali para esse tipo de produto na China. Eu acho que é óbvio, é algo que pode ser negociado, né? O Brasil tem feito um trabalho, inclusive, de abrir mercado na China, mas eles são muito competitivos também nesse setor da indústria de transformação, das manufaturas. Não à toa, né? Quase 100% do que a gente importa da China vem desse setor. Então, esse é o setor que eles são competitivos. Agora, o que eu acho é que a gente pode aproveitar alguns nichos de mercado ali em que o Brasil é competitivo e que vende para a China e para os Estados Unidos. O café que eu comentei, eu acho que é um ponto bem interessante de se ver, né? Porque a gente teve, de fato, exportações para a China de café no ano passado que dobraram, né? O que mostra também o interesse do chinês hoje por café, né? A China tem crescido, né, o consumo de café, principalmente nas grandes cidades, é algo que a gente tem observado com muita frequência, né? Mas obviamente que é difícil você substituir o mercado americano pelo chinês nessa área, né? Porque ainda é um produto que está sendo explorado ainda na China de forma ainda muito recente e tudo mais. Então, acho que tem que apostar mais em nichos e na agregação de valor, né? O café, por exemplo, é basicamente café verde, então a gente pode tentar exportar mais também cafés premium, né? Cafés gourmet ou coisas do tipo. Com mais valor agregado, né? Agora, Túlio, essa relação e essa balança comercial, né, e esses números todos que você trouxe para a gente, preocupa de alguma forma no sentido da gente tornar o Brasil muito, muito dependente da China? Eu acho que sim, de uma certa forma sim, né? Mas a questão é que o mercado chinês é muito grande e é difícil a gente ver um substituto óbvio, de forma geral, né? O que eu acho que a gente tem que ter em mente é que tem todo um mundo aí para ser explorado, né, de novos destinos para as nossas exportações. Eu acho que a Ásia, sem dúvida, é a grande fronteira do momento, né? A gente vê ali países do Sudeste Asiático crescendo muito, por exemplo, né? Então hoje a gente já exporta mais para Singapura do que para a Alemanha, por exemplo. A gente já exporta mais para o Vietnã do que para a França. Então a gente vê que tem de fato ali um mercado crescente, uma classe média ascendente na Ásia de forma geral, né, muito seguindo os passos do que foi feito na China nos últimos anos, obviamente que com uma diferença aí de escala, né, porque o mercado chinês é muito grande. Então, assim, dificilmente a gente vai ter alguém que compre em volume como a China, mas é importante a gente explorar novos mercados. Eu acho que isso é algo que a gente tem feito já nos últimos anos, né, algo que tem que ser continuado, inclusive. E, Túlio, não tem como não falar de terras raras, né? Quando a gente fala de relações comerciais hoje em dia, a gente sabe que o Brasil tem um potencial, né, muito grande a ser explorado, mas que tem uma dependência para isso, inclusive. E, do outro lado, a gente tem a China que domina o processamento dessas terras raras, né? Uma tecnologia muito forte ali da parte deles. Como que você vê essa combinação, né? A gente com esse potencial, eles com essa tecnologia, é um caminho para estreitar e aumentar ainda mais essa exportação? Eu acho que sim, como você bem colocou aí, a China é um grande produtor, né, explorador ali, né, e trabalha no beneficiamento também das terras raras, mas o Brasil tem aqui reservas também desses minerais, né? Eu acho que é algo que ainda não foi muito explorado, a extração de terras raras no Brasil, que é um processo difícil, um processo que também tem impactos ambientais, mas a China está muito de olho, né, nesses produtos, né, assim como os Estados Unidos. Então acho que isso acaba dando até um certo poder de barganha para o Brasil, né, de poder negociar, inclusive, as tarifas, o acesso a essas terras raras, tanto pelos Estados Unidos quanto pela China, né. Eu acho que isso é um ponto chave, né, que sem dúvida alguma vai funcionar a favor do Brasil nesse momento que a gente vê uma grande disputa entre Estados Unidos e China.
E sem dúvida tem interesse da China e dos Estados Unidos em explorar terras raras aqui no Brasil. A questão que a gente tem que colocar é como que o Brasil vai entrar de fato nesse mercado, porque é um produto que ainda é muito pouco explorado, né, como eu comentei, mas que tem um grande potencial, né? Então, acho que a gente está ainda vivendo um momento ali de pesquisas, né, de ver até a viabilidade da exploração desses recursos e até em alguns momentos até determinar, né, as exportações, né, e as negociações com a China ou com os Estados Unidos, ou qualquer outro parceiro que for nessa área de terras raras, há um beneficiamento desse produto aqui no Brasil também, porque eu acho que a grande chave aí que a gente tem que ter em mente para o nosso comércio exterior, né, não só com a China, é a questão da agregação de valor que a gente tem falado muito, né? Tulio, para fechar, então, com todo esse cenário que você trouxe de terras raras, de petróleo, de Donald Trump, qual que é a sua perspectiva? Qual que é o cenário para o comércio bilateral agora em 2026 entre Brasil e China? Eu acho que a gente pode esperar basicamente o que a gente tem visto já, né, nos últimos anos. Eu acho que não há nenhuma mudança estrutural de forma geral. Então, a gente vai continuar exportando e importando basicamente os mesmos produtos, né? Talvez a gente veja uma desaceleração na importação de alguns produtos específicos, como os carros híbridos, carros elétricos, né? Porque a gente está vivendo agora uma fase de inauguração de fábricas de carros híbridos e elétricos chineses aqui no Brasil. Então, em 2025, a gente teve a inauguração da BYD, da GWM, né? Que enfim, começaram a produzir os carros aqui. Então, provavelmente, a gente vai ver menos importação desses carros. Pode ser que até cresça, mas em ritmo menor do que a gente viu em 2025, né? E também eu acho que é importante a gente ficar sempre observando essa questão de abertura de novos mercados, né? Então, por exemplo, ano passado, né, a gente também exportou muito amendoim, óleo de amendoim para a China, que foi um produto que teve seu mercado aberto na China recentemente. Então, explorar novos mercados na China e ficar de olho na diversificação da nossa pauta, né? Mas, de forma geral, em termos estruturais, em números grandes, eu acho que não vai ter nenhuma mudança considerável em 2026, né? Túlio Cariello, diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China, muitíssimo obrigada pela participação ao vivo com a gente aqui no Real Time. Ótima quarta-feira para você. Obrigado, Natália, para vocês também.